Olá, me chamo Jonathan Joab e fiquei com a primeira questão da segunda atividade avaliativa de Cálculo 1 com a professora Sabrina. E vamos para a resolução. A primeira questão diz assim: utilizando o conceito de derivada pela definição, usando os limites, calcule a derivada da função no ponto dado. Calcule também a equação da reta tangente à função no ponto dado. Utilize a GeoGebra para mostrar o gráfico da função e colocar a equação da reta tangente encontrada. Aproveite para mostrar também o ângulo entre a reta e o eixo x e calcular a tangente desse ângulo. Comente sobre o resultado. Bem, ela primeiro pede para a gente calcular a derivada pela definição, ou seja, usando os limites. Essa é a fórmula para a gente encontrar a derivada usando os limites. mx1 é igual ao limite quando ΔX tende a zero, quando f de x1 mais ΔX menos f de x1. Tudo isso sobre ΔX. Aqui eu repeti, só para deixar claro, para não me confundir. Aí, aqui, para encontrar f de x1, é só substituir onde tem x por x1. Aí a gente já encontra o f de x1. Aí, para encontrar o f de x, 1 mais ΔX, a gente tem que substituir onde tem x por x1 mais ΔX. Aí deu essa equaçãozinha aqui pra gente resolver. Aí o resultado de f de x1 mais ΔX foi esse. 4x1 ao quadrado mais 8x, 1 ΔX mais 4 ΔX ao quadrado, menos 2x1 menos 2 ΔX mais 2. Logo depois a gente vai ter que substituir na fórmula de limites o que a gente acabou de encontrar. Como as equações são bem grandes, eu não vou ter que ficar falando todas as variáveis e todos os números, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Para resumir, aqui eu cortei os termos semelhantes e cheguei nessa conclusão, que o limite de ΔX quando x tende a zero é 8x1 menos 2, que é esse aqui. Essa é a inclinação da reta em qualquer ponto, ou seja, a derivada da função dada. Agora a gente vai calcular a inclinação da reta no ponto 2, que a questão pede, né? Onde x1 é igual a 2. Aí a gente substitui na equação da inclinação da reta. O resultado final é 14. Logo depois a gente vai calcular a equação da reta tangente. E essa é a fórmula: y menos y1 é igual a m, x menos x1. Tá aqui os cálculos. Substituir o que eu já tinha para encontrar o y1, que deu 14. Aí aqui eu substituo na fórmula e encontro a equação final: y é igual a 14x menos 14. Agora eu vou mostrar no GeoGebra como ficou o gráfico e o ângulo da reta. Tá aqui. Esse é o gráfico que eu encontrei da alternativa A da questão 1. Tá aqui o ângulo 85,91. Tá aí a parábola da equação 4x ao quadrado menos 2x mais 2. Esse de baixo foi o y que eu encontrei no final da questão. Aqui embaixo é o ponto. E aqui no final é a tangente do ângulo que eu encontrei. A tangente deu 13,9, quase 14. O que nos diz que eu acho que o cálculo está certo.
porque quando a gente foi substituir lá no começo para calcular a equação da reta tangente, o m deu igual a 14. Aí aqui o resultado do ângulo deu não 14, mas aproximadamente 14, confirmando que o cálculo está correto. Continuando aqui para alternativa B, que é um pouco diferente, que é, em vez de f de x, agora é g de x, que é g de x igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 2, isso no ponto menos 4. Igual como eu fiz anteriormente, não muda muita coisa. Eu encontrei o g de x1, substituí tudo que era x por x1. Aí tá aqui o g de x1. E logo em seguida, para encontrar o x1 mais jx, g de x1 mais jx, eu substituí em tudo que era x por x1 mais ΔX. Encontrei essa equação aqui. Aí agora eu aplico na fórmula dos limites para achar a derivada. Aqui. Nos dando esse resultado, a inclinação da reta, em qualquer ponto. Menos 2x1 menos 2. Aí aqui a gente vai encontrar a inclinação da reta no ponto menos 4. Deu menos 10, o m. Logo depois a equação da reta tangente, com essa fórmula, que eu já falei anteriormente, y menos y1 igual a m, que multiplica x menos x1. O y deu menos 6, e o y, a equação final, deu menos 10x menos 46. Agora vamos ver lá no GeoGebra como ficou esse gráfico. Aqui nesse gráfico já ficou um pouco diferente do anterior. A parábola agora está para baixo, creio eu, porque o x ao quadrado está negativo. Aí tá aqui as equações que eu coloquei no GeoGebra. A equação final, menos 10x menos 34. 34 não, 46, porque aqui teve um errinho. Pronto. Menos 10x menos 46. Aí esse é o ângulo do eixo x. O ângulo foi 95,71. E a tangente do ângulo deu uma tangente negativa de menos 10,00. E alguns quebradinhos aí, né? Que, curiosamente, esse menos 10 é o menos 10 que a gente achou lá na equação da reta tangente. É isso, gente. Olá, meu nome é Maurício e eu fiz a questão de hoje. Onde ela pede que calcule as derivadas de y em relação a x. Aí aqui está a função, né? Y, a raiz quadrada de 3x menos 4x elevado a quinto e elevado a sexta. Aí eu tirei a raiz, né? Ficou y é igual a 3x menos 4x elevado a quinta e 1/2 elevado a sexta. Aí eu vou resolver logo essa parte. Aí ficou y é igual a 3x menos 4x elevado a quinto, aí é elevado a 3. Aí, utilizando a regra da cadeia, que diz que f de gx é igual a f' de gx vezes g'(x). Aí, aplicando a regra na função, temos y' é igual a 3 vezes 3x menos 4 elevado a quinto e elevado ao quadrado, vezes menos 3 menos 20 elevado a quarto. Aí vamos, né? Vamos simplificar essa função. 3 continua aqui, né?
Aí 3 vezes 3x elevado ao quadrado menos 2 vezes 3x vezes 4x elevado à quinta mais 4x elevado à quinta de novo e ao quadrado vezes 3 menos 20x elevado a 4. Aí vamos lá, né? E ver se vocês verem, nós tirou esse 2 aqui, né? Aí, ó. 3 elevado ao quadrado, 9. Dá 6 elevado ao quadrado. Aí ficou, né? Y' igual a 3 vezes 9x elevado ao quadrado menos 24x elevado ao sexto menos 16x elevado ao décimo. Aí vezes 3 menos 20x e 4. A y' é igual a 27x ao quadrado. Nós multiplicou o 3 por esses valores. Aí deu 27x ao quadrado, menos 72x ao sexto, mais 48x ao décimo, vezes 3 menos 20x ao quarto. Rearranjando a função, né? Remanejando a função, ficou y' igual a 48x elevado a décimo, menos 72x elevado a sexto, mais 27x elevado ao quadrado, vezes 3 menos x. Essa aqui é a derivada da questão A. Na questão B, a função é y de tg vezes e de 3x vezes in de x elevado a terceiro mais 7. Utilizando a regra do produto, que diz que f de x é vezes gx é igual a f' de x, aí vezes gx mais f de x vezes g' de x. Aplicando a regra na função, temos y' igual a cotagem de e elevado a 3x vezes e elevado a 3x vezes 3. Fecha colchetes. Aí vezes n de 3x mais 7 mais tg de e elevado a 3x vezes 1 dividido por x ao terceiro mais 7 vezes 3x ao quadrado. Uma observação é que é perceptível em ambos os termos da função a necessidade de aplicar a regra da cadeia, que é f de gx é igual a f' de gx vezes g' de x. Rearranjando a função da derivada em uma, temos y' é igual a 3 elevado a 3x vezes cotagem de e elevado a 3x vezes in de x elevado ao terceiro mais 7 mais 3x elevado ao quadrado dividido por x elevado ao terceiro mais 7 vezes tg de e elevado a 3x. Oi, meu nome é Romeika, eu fiquei com a questão 3, onde pede-se que a gente deduza as derivadas e aplique a regra do quociente. Então, sempre que a função é uma divisão de funções, tem a regra do quociente. E a regra do quociente significa que a derivada de uma divisão de funções é o dividendo derivado multiplicado pelo divisor menos o divisor derivado vezes o dividendo. Tudo isso sendo dividido pelo divisor ao quadrado. Feita essa breve introdução, vou apresentar a nossa primeira alternativa, que é a A, onde y é igual a cossecante de u. Então, cossecante de u vai ser igual a 1 sobre seno de u, e o meu y vai ser igual a 1 sobre secante de u. Aplicando a nossa regra do quociente, nós temos y igual a 0 vezes seno de u menos 1 vezes o cosseno de u, tudo isso sobre seno de u ao quadrado. Agora nós vamos colocar aqui o nosso y mais uma vez, igual a menos o cosseno de u, pego esse sinal e coloco negativo aqui, o cosseno, sobre a minha função
seno de u ao quadrado. Resolvendo isso, y vai ser igual a menos 1 sobre seno de u vezes cosseno de u sobre o meu seno de u. Resolvendo, temos o resultado deduzido da primeira alternativa, que vai ser y igual a menos cossecante de u vezes a cotangente de u. Na nossa alternativa B, nós temos y igual a secante de u. Então, secante de u vai ser igual a 1 sobre cosseno de u. E o y vai ser igual a 1 sobre o cosseno de u. Aplicando a regra do quociente, temos y igual a 0 vezes cosseno de u menos 1 vezes menos seno de u. Tudo isso sobre cosseno de u ao quadrado. Agora, nós vamos fazer a nossa... Fazendo o nosso jogo de sinal, nós temos y igual menos com menos, mais seno de u sobre cosseno de u ao quadrado. Após isso, nós temos y igual a 1 sobre cosseno de u vezes seno de u sobre cosseno de u. Resolvendo e deduzindo, nós temos y igual a secante de u vai ser y igual a secante de u vezes a tangente de u. Romérica mais uma vez apresentando a questão 4, alternativa A, onde pede-se que a gente calcule as derivadas das funções e diga qual regra está utilizando. A primeira alternativa, A, onde f de x vai ser igual a arco seno de x ao quadrado vezes 2x elevado a menos 5x. A derivada da função se aplica como regra do produto, porém dentro dessa derivação existem outras regras, como a do quociente e também a da cadeia. E eu irei utilizar a regra do quociente. Essa primeira função vai ser igual a 1 sobre seno de x ao quadrado, e essa segunda função vai ser igual a 2e elevado a menos 5x ln de x. Fazendo a regra do quociente para o primeiro termo da função, nós temos f de x vai ser igual a 0 vezes seno de x ao quadrado menos 1 vezes 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Tudo isso sobre seno de x ao quadrado elevado a 2. Então, repare que dentro dessa regra do quociente possui uma regra da cadeia para o termo seno de x ao quadrado. Então, agora vamos fazendo a regra do produto para a equação completa. Onde f de x vai ser igual a menos 2x vezes o cosseno de x ao quadrado sobre o seno de x ao quadrado elevado a 2. Tudo isso vezes 2e elevado a menos 5x ln de x. Resolvendo, nós vamos ter f de x vai ser igual a menos 2x vezes o cosseno de x ao quadrado sobre seno de x ao quadrado elevado a 2 vezes 2x elevado a menos 5x, mais 1 sobre seno de x ao quadrado, vezes 2e elevado a 5x ln de x, vezes menos 5 vezes o meu logaritmo natural ln de x, mais menos 5x vezes 1 sobre x, vamos cortar esses 2x, tá? Agora vamos ficar só com 5. Então, f de x vai ser igual a menos 2x, cosseno de x ao quadrado sobre seno de x ao quadrado elevado a 2, vezes 2x menos 5x, tá? Mais 2 sobre seno de x ao quadrado vezes e elevado a menos 5 vezes ln de x. Assume-se que aqui vai ser x menos 5x, tá? Aqui. Assume-se. Vezes menos 5 ln de x menos 5. Agora, resolvendo tudo, temos o resultado final, que foi de f de x vai ser igual a menos 4x, calculei, elevado a 1 menos 5x, vezes o cotangente de x ao quadrado, vezes a cossecante de x ao quadrado, mais a cossecante de x ao quadrado, mais a cossecante de x ao quadrado,
vezes 2x elevado a menos 5x, vezes menos 5ln, vezes 5, vezes x menos 5. E temos o resultado final. Oi, boa tarde, sou Elisa, da turma de Cálculo 1, participo do grupo 6 e hoje vou resolver aqui com você a quinta questão. Na quinta questão ela fala: utilizando seus conhecimentos em derivadas sucessivas, calcule a derivada de 35 da função f de x igual a ezinho elevado a x menos o seno de x. Com as nossas aulas anteriores, né, a gente já sabe que esse ezinho, ele corresponde ao número de Euler, ok? E o que essa questão pede? A questão, ela te pede a derivada 35 dessa função. E essa função é o quê? Ela é a nossa função inicial. Então, vamos derivar ela, né? Na primeira derivada, a gente tem f de x igual a e elevado a x menos o cosseno de x. Segunda derivação, a gente tem f de x igual a e elevado a x mais o seno de x. Terceira derivação, f de x igual a e elevado a x mais o cosseno de x. E na nossa quarta derivação, a gente tem f de x igual a e elevado a x menos o seno de x. O que acontece? Quando a gente chega nessa nossa quarta derivação, a gente percebe uma coisa em comum, né? Que a quarta derivação, ela tem uma equação igual à da nossa função inicial. Pois bem, analisando direitinho essas nossas 4 derivadas que a gente fez, né? A quarta derivação, a gente realmente percebe que ela é igual à função inicial que a questão te deu. E o que acontece? Tanto a quarta quanto todos os múltiplos de 4, a derivação vai ser a mesma que a função inicial, incluindo o 32, porque o 32 a gente sabe que ele também é um múltiplo de 4. E aí o que acontece? Essa derivação 4, ela equivale à derivação 32, 32ª, ou seja, ela equivale à nossa 32. E aí o que acontece? Ela voltando para a inicial, a primeira ela vai equivaler a 33. Concorda comigo? A primeira ela vai equivaler a 33. Assim sucessivamente, a segunda equivaler a 34 e a terceira, nossa terceira derivação vai equivaler à derivada 35. E o que é a derivada 35? A derivada que a questão te pediu, o que ela estava procurando, entendeu? Pronto, aqui tem direitinho, ó. A quarta derivação e todos os múltiplos de 4, eles voltam para a função inicial. Por quê? Porque quando eu começar a derivar, partindo da função inicial que a questão te deu, quando eu começar a derivar, conforme eu vou derivando, eu percebo que a 4, né, igual, função inicial. 4 e todos os seus múltiplos, eles vão ser iguais à função inicial, assim sucessivamente, vão ser todas equivalentes, né? A primeira, a 33, a segunda, a 34. E na terceira, eu encontro o que eu estava procurando, que é o quê? Derivada 35. Derivada 35, ela vai ser igual a f de x igual e elevado a x mais o cosseno de x, né? Aqui, ó, direitinho. F de 35, x, né? Igual a F3. Terceira derivada que a gente fez. Onde f de 3, f de x, né? É igual a quê? E elevado a x mais o cosseno de x. Portanto, a derivada 35, né? É o nosso f de x igual a E elevado a x mais o cosseno de x. Olá, meu nome é Larissa Emanuele Gomes de Souza. Eu faço parte do grupo 6 e eu fiquei com a questão 6 da prova, da segunda unidade. A questão 6 fala assim: utilizando a derivação implícita, calcule a derivada de y em relação a x de dy sobre dx, ok? Como essa questão não deu nenhuma equação, eu pesquisei uma na internet para poder fazer, certo?
Então, assim, primeiramente, a derivação implícita, não necessariamente ela vai escrever explicitamente a função de x para encontrar o dy e o dx, certo? Ela deriva a equação de termo em termo, certo? Utilizando a regra da cadeia para poder derivar os termos de y, certo? Então, eu peguei essa equação aqui, que é 5 menos x ao quadrado mais 4, y ao cubo igual a 7y, certo? Aí, nós vamos derivar implicitamente ambos os lados, certo? Dessa equação, para podermos obter x. Então, quando a gente coloca essa equação, coloca o dy e dx nessa equação, a gente vai obter esse resultado, que é 0 menos 2x mais 12y ao quadrado de dy e dx igual a 7dy de dx, certo? Depois, nós vamos colocar todos que têm o dy por dx para o primeiro lado, certo? E todos que não têm para o segundo lado, para o segundo período, né? Então, nós vamos colocar o 12y² juntamente com o dy e dx, menos, porque aqui tá mais, então passa negativo, o 7dy dx, que vai ficar igual a 2x, porque o zero, né, a gente não precisa. Depois a gente vai fazer como se fosse uma fatoração, mas não vai mudar nada, a gente só vai, como eu posso falar? Só vai meu Deus, não vem a palavra, mas só vai colocar os números que estão acompanhados do dy e dx em observação, só vai destacar eles, certo? Igual a 2x, para que a gente possa resolver essa equaçãozinha, certo? Então, a gente vai passar esse para o segundo membro, se ele está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar dy dividido por dx igual a 2x sobre 12y² menos 7. Então, nós obtemos aqui a derivação implícita dessa relação aqui.